Dia 20 de agosto de 1966. Um jovem rapaz empinava pipa na rua, imerso na felicidade que um simples pedaço de papel fazendo resistência ao vento trazia. Era um alegre dia, um ótimo dia. De repente o vento mudava de direção e a cafifa caía no meio do mato. Sem hesitar, ele então decidiu seguir ela, como Alice seguindo o coelho branco, para então, ao invés de descobrir o País das Maravilhas, se deparar com uma das cenas mais enigmáticas e amedrontadoras que o brasileiro já viu. 2 corpos, cobertos por 2 capas impermeáveis. Nos arredores, um pacote com 2 toalhas molhadas e uma garrafa d'água vazia. Os homens usavam ternos pretos. Seus corpos já pareciam em estado de decomposição um pouco avançado e com a coloração mais rosada. Nos bolsos, um bloco de anotações com símbolos e números estranhos, passagens de ônibus da aviação Santo Antônio datados do dia 15 daquele mês e um bilhete escrito: 16h30, está local determinado. 18h30, ingerir cápsula após efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. A maior peculiaridade da cena? Ambos usavam máscaras de chumbo. Esse é um dos mais intrigantes e misteriosos casos da história brasileira. Eu sou Grizel e hoje eu vou contar pra vocês a história do caso Máscara de Chumbo. O caso aconteceu no Rio de Janeiro, especificamente no Morro do Vintém. Os dois foram encontrados por Jorge da Costa, o rapaz de 18 anos da introdução. No entanto, segundo algumas fontes, os corpos já haviam sido encontrados 2 dias antes por um garotinho, que até tentou contar pra polícia, só que eles pensaram que era só uma brincadeira. Seguindo a denúncia de Jorge, os policiais chegaram no local e começaram suas investigações. O primeiro ponto de interesse era tentar identificar quem eram esses dois. Apesar do estágio de putrefação dos corpos, os policiais determinaram se tratar de Miguel José Viana, 34 anos, e Manuel Pereira da Cruz, 32 anos. Os dois teriam morrido no dia 17 de agosto, ou seja, 3 dias antes da denúncia do Jorge. Ainda nos corpos, era hora de tentar identificar qual era a causa da morte. O único problema era que neles não havia um sinal sequer de violência, nem mesmo aos arredores. Sem indicação de luta, resistência, hematomas, facadas, sangue, marcas nos corpos, marcas no chão, nada. Era como se os dois só tivessem apagado. Mas, se não tem nenhum sinal de violência por fora, então deve ter algum sinal de violência por dentro. Então, para responder essa dúvida, o Instituto Médico Legal deu seu laudo para a causa da morte dos dois e, indeterminada, sem sinais de violência externa e devido ao estado de putrefação dos corpos, não foi possível realizar um exame toxicológico para determinar a presença de substâncias nocivas dentro dos corpos. Então, já que não dá pra extrair nada de útil dos corpos, vamos então dar uma olhada nos objetos que os dois estavam usando na hora da morte. Começando primeiro pela prova mais atípica da cena e que literalmente deu nome ao caso, as máscaras de chumbo. 2 máscaras de chumbo com um formato e imprecisão de cortes que indicavam algo possivelmente artesanal amador, talvez feito por um deles. As máscaras mais se assemelhavam a óculos, cobrindo somente os olhos e deixando o resto do rosto exposto. Mas por que cobrir só os olhos? Isso era pra ter alguma função? Ao que cobria eles e contrastava com o terno bonito que eles usavam, eles tinham essas capas impermeáveis. Com um deles estava o caderno de notas, que eu mencionei lá no início. Em uma das páginas do bloco de notas, tinha alguns números estranhos que, à primeira vista, tornavam tudo ainda mais misterioso, mas não passavam de códigos de referências para válvulas eletrônicas, o que não é nada fora do comum em um bloco de notas de um técnico em eletrônica. Então, tá joia. Já em outra página, agora sim, tinham essas instruções. O modo de escrita do bilhete é bem simples e direto, cheio de palavras-chave desconexas. Parece até que ele foi escrito só para dar o gatilho suficiente para se lembrar de todos os passos. Ou que quem escreveu estava com pressa. Na intenção de identificar quem escreveu isso, as letras dos dois foram comparadas e elas batiam com as de Miguel José Viana. Ou seja, ele escreveu para ele mesmo, ou as orientações eram de alguém para eles. Nessa de comparar a caligrafia, deu para revisar o texto muitas e muitas vezes, então eu tenho algumas coisinhas para pontuar. A primeira orientação é para as 16h30. Entre a primeira e a segunda orientação tem 2 horas de intervalo. Se às 16h30 já é pra eles estarem lá, o que eles teriam que ficar fazendo ali no meio do mato por 2 horas? Talvez tivessem que esperar algo, preparar algo, se preparar para algo. Quanto à cápsula mencionada no texto, nenhuma foi encontrada na cena do crime, nem dentro dos corpos. Ainda na segunda orientação, é mencionado que se deve proteger os metais e aguardar algum tipo de sinal, ou melhor, sinal máscara, possivelmente sendo traduzido para aguardar um sinal para colocar a máscara. Curiosamente, eles não tinham nenhum objeto metálico notável com eles. Apesar de a gente não ter tirado nada muito conclusivo averiguando a cena do crime, a gente já tem 2 nomes e um endereço: Manuel Pereira da Cruz, Miguel José Viana, e a cidade dos dois,
o campo dos Goitacazes. Nossa próxima parada para coletar mais provas e conhecer as vítimas. Esses dois eram colegas de trabalho no ramo de engenharia eletrônica nos campos dos Goitacazes, um município do Rio de Janeiro que fica a 200 quilômetros dali. Por que essas pessoas viriam de tão longe pra cá? A gente já vai ver. Ainda no campo dos Goitacazes, na casa do Miguel José Viana, na oficina, foi possível encontrar as ferramentas, os restos de metal usado para cortar as máscaras de chumbo e um livro com trechos sublinhados sobre a luminosidade intensa de espíritos? O quê? Acontece que esses dois tinham interesse em assuntos como espíritos, extraterrestres e no oculto em geral. Mais o Miguel do que o Manuel, que era meio cético. Tanto que dias antes do fatídico dia 17 de agosto, Manuel teria dito a um amigo: "Vou observar um experimento específico. Depois disso, poderei dizer se acredito ou não." O interesse dos dois pelo oculto não era só a nível superficial, e um pouco além disso. Os dois chegaram inclusive a participar de um episódio que vai dar o que falar nesse vídeo, porque as informações divergem, não é pouco: o experimento da praia de Atafona. Miguel e Manuel decidem, são convidados a fazer um experimento relacionado a seus interesses na praia de Atafona. Junto deles, viria um amigo bem próximo dos dois, Elcio Correia Gomes, um companheiro de religião espírita que morava na mesma cidade que eles e que tinha essa mesma obsessão pelo oculto. Não 100% comprovado, ainda teria um quarto amigo, mas ele será relevante mais pra frente. Os 4, ou 3, vão até a praia e começam o experimento, sendo provavelmente o teste de uma máquina. O experimento causa uma luz grande e luminosa que explode, causando um barulho que por muito longe pode ser ouvido. Isso chega inclusive a gerar o boato de que um disco voador teria caído ali naquela região. Ainda na linha de acontecimentos do experimento de Atafona, um outro relato surge. Valdir, o suposto quarto membro do experimento, presta seu depoimento sobre quem era Elcio Correia Gomes. Elcio era um cara bem próximo dos dois. A polícia chegou a relacionar como possível culpado, mas ele foi visto no campo dos Goitacazes no dia da morte das duas vítimas, então não pode ser ele. Levando em consideração a carta de instrução que as vítimas carregavam, ele não precisaria estar lá para ter culpa, então não faz o menor sentido descartar ele. Como já dito, Miguel era o mais empolgado desse grupinho, acompanhado só por Elcio. Segundo Valdir, Elcio era praticante de espiritismo e que dizia poder incorporar espíritos. Às vezes era o Dr. Paulo, às vezes o Dr. Samuel. As provas são absurdas e extremamente duvidosas? Sim, mas o ponto aqui é para onde elas nos levam e o quão conveniente é a explicação para qual elas nos levam. Se liga. Durante a análise da carta, foi constatado de que a palavra ingerir não fazia parte do vocabulário usual do Miguel, aumentando as possibilidades daquela teoria de que existe um terceiro indivíduo ditando essa carta. A única pessoa próxima aos dois que sabia disso, tinha conhecimento sobre os assuntos que eles gostavam, tinha interesse nesses assuntos e influência sobre os dois, é o Elcio. Isso não incrimina ele, mas torna ele extremamente suspeito. Vamos ficar de olho. Com o Elcio ainda havia uma última informação, uma última parte não revelada de seu relato, mas a gente vai deixar o mais importante pro final e vamos só coletar essas últimas pecinhas menores desse grande quebra-cabeça antes de ir pra revelação do Elcio. E quando eu digo peças menores eu me refiro aos relatos. Os maridos dizem para suas esposas que eles precisam até São Paulo para comprar alguns materiais e um carro para melhorar o atendimento da loja deles. Essa justificativa é uma grande mentira, já que, ao saírem de casa, ambos pegaram um ônibus para Niterói, onde chegaram às 14h30. Eles levaram para Niterói a quantia de 2.300.000 cruzeiros. Depois de chegar em Niterói, os dois entraram em uma loja de ferramentas para comprarem as capas de chuva e depois compraram uma garrafa de água em uma loja de conveniência. Apesar da pressa, eles pedem e esperam o recibo para poder devolver a garrafa vazia mais tarde e receber um pequeno reembolso, o que indica que eles pretendiam voltar. O depoimento de agora é de uma das funcionárias dessa loja. Segundo ela, Miguel José Viana parecia nervoso na ocasião, como se ele tivesse hora marcada. Parece que eles olhavam constantemente para os relógios. Detalhe importante é que eles passaram em outra loja antes dessa e lá eles não foram relatados estando nervosos. Então a especulação criada foi de que entre uma loja e outra eles teriam encontrado alguém que pode ter feito algo para modificar o comportamento deles. Depois disso eles teriam ido até o morro onde foram encontrados já sem vida. Versões diferem do modo como eles chegaram até o morro, tendo versão até falando sobre um tal Jeep preto.
Enquanto voltava para casa, no mesmo dia e no mesmo horário da morte das vítimas, Gracinda Barbosa viu um objeto grande, arredondado, com tons laranjas e um círculo vermelho brilhante em toda a sua volta, subindo e descendo o morro. Na minha interpretação de leitura, seria uma variação de altitude, não a realização de um trajeto até o pé do morro. O objeto estaria fazendo esses movimentos supostamente no local em que os corpos foram encontrados. O problema dessa história toda é de que ela só foi reportada depois dos corpos terem sido encontrados e o caso ter pegado mais fama, não antes. O que descredibiliza a história, mas eu tenho uma boa explicação para o que aconteceu, por que ela viu, se é que ela viu algo, mas eu vou falar isso só no final, quando a gente já estiver resolvendo tudinho. Por enquanto vamos pro último e mais importante relato dentre todos esses depoimentos que a gente tem, que é a última informação do Elcio Correia Gomes. O depoimento do Elcio. Manuel e Miguel faziam parte de um grupo científico espiritualista que tinha esses mesmos interesses que os dois tinham. Tentar ali estudar e se contatar com seres de outro mundo. Uma prática desse grupo, usar drogas psicodélicas em lugares como aqueles que os corpos foram encontrados, no meio do mato, no céu aberto. Sendo assim, muito provavelmente os dois morreram de overdose. É uma excelente explicação, ela encaixa muita coisa, ela preenche muita lacuna, mas ela ainda não me satisfaz. Eu sei que tem coisa que tá faltando, tem lacuna que ainda não foi preenchida, tem suspeita que ainda não foi limpada, então vamos dar uma olhada em todas as provas que a gente tem e vamos tentar montar algo aqui. Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz eram dois amigos técnicos de engenharia eletrônica nos campos dos Goitacazes que tinham um forte interesse pelo oculto. Elcio era um amigo dos dois que tinha esses mesmos interesses e que vez ou outra saía com eles para fazer alguns experimentos relacionados a esses assuntos. Elcio um dia decidiu passar, ou simplesmente passou pois foi perguntado, as instruções para Miguel sobre um experimento específico. Elcio dita as instruções para Miguel, que anota no seu caderno. Já com as instruções em mãos, Miguel decide chamar Manuel para o experimento. Eles arranjam as máscaras que precisariam para proteger os olhos, já que, segundo aquele livro que o Miguel estava lendo na casa dele, os espíritos que eles supostamente encontrariam nesse experimento brilhavam muito. A minha explicação mais cética para a necessidade dessas máscaras nesse experimento é de que, segundo pesquisas e experimentos de universidades que eu dei uma olhada, fechar os olhos durante essas viagens psicodélicas ajuda a potencializar as alucinações, deixando tudo mais realista, mais intenso. Outras práticas comuns de viagens psicodélicas que a gente pode notar que foram usadas nesse experimento é, por exemplo, o uso dessas substâncias em lugares mais abertos, por exemplo, a natureza, a necessidade de se manter hidratado e também da importância da preparação mental antes deles ingerirem as drogas. Talvez por isso eles chegaram ali 2 horas adiantados. Só que para fazer o experimento ainda estava faltando um ingrediente principal, que eram justamente as cápsulas com os alucinógenos. Minha teoria é de que o Elcio tinha algum contato que vendia essas drogas e que o verdadeiro motivo dos dois terem levado aquela quantidade de dinheiro pro Rio e parte dele ter sumido foi de que esse dinheiro foi usado para poder comprar as drogas. E toda essa explicação para a causa da morte ter sido por overdose é boa, mas ela tem um furo. Nas minhas pesquisas eu não fui capaz de achar nenhuma droga psicodélica fácil de encontrar que fosse capaz de causar overdose em alguém só com a quantidade servida dentro de uma cápsula. Mas o que nenhum dos dois sabia, nem eu, é que as drogas que eles compraram na verdade estavam adulteradas, uma prática muito comum no tráfico ilegal de drogas, seja para potencializar os efeitos ou para diminuir o custo da produção. Essa possível adulteração perdeu a mão ali na hora de colocar a quantidade ou a potência desses adulterantes, o que causou a overdose nos dois, que ali mesmo morreram e ficaram por 3 dias até serem encontrados. Enquanto tudo isso acontecia, Dona Gracinda Barbosa voltava para casa de carro casualmente, quando de repente, ao olhar em direção do Morro do Vintém pela janela do carro, viu o objeto misterioso já descrito no vídeo. Que esse objeto poderia ser, você me pergunta? E a resposta que eu tenho para a sua pergunta é definitivamente decepcionante, mas vamos lá. Por toda a história, todo o caso ter tomado esse tom mais místico, conforme a polícia não ia conseguindo resolver o caso, eu acredito que ela tenha visto algo, mas que tenha distorcido um pouco essa história de forma não intencional para se encaixar nesse tom místico. Tem também a possibilidade dela não ter visto nada, só que eu não quero só anular o testemunho dela falando não, você não viu. Então a possibilidade que eu mais acredito, com base em tudo que eu analisei, com base no tempo, nas provas, no horário, no ano em que isso tudo aconteceu, é que o único objeto que poderia assumir essa tonalidade de cor, alternar de altura e estar em um morro do Rio de Janeiro em 1966 é um balão. Calma que eu vou explicar. Eu sei que é a explicação que sempre dão, mas vamos lá, veja só. Naquela época não era crime ambiental soltar esses balão por aí.
Eles poderiam alcançar essas alturas e poderiam muito bem ter sido soltos por alguma criança ali, como por exemplo o moleque que estava soltando pipa. A chama do balão poderia fazer com que ele parecesse ter aquela cor, e dependendo do material, do quanto a chama tivesse forte, poderia parecer que ela era uma esfera de luz a laranja com um brilho avermelhado em volta. Além disso, o peso do balão e o jeito que ele se comporta no ar pode ser do mesmo jeito que a dona Gracinda Barbosa falou, que ele ficava alterando de altura de pouquinho em pouquinho. E eu sei, essa explicação pode ser meio merda e não tão acreditável, não tão sólida, mas pô, é a única racional que eu tenho, se não só dizer ou ela não viu nada, ou realmente era um OVNI, só que ele não tá ligado com o caso, ou ela viu algo e pensou que era outra coisa. Talvez dentre essas três é a mais provável. Depois de tudo isso ter acontecido e o caso ter repercutido, eu acredito que o Elcio viu que a culpa poderia recair em cima dele, já que foi ele quem passou as instruções pro Miguel fazer esse experimento. E depois de ter sido ligado ao caso e questionado, ele hesita, mas conta a história de um jeito que a culpa não caísse sobre ele e não sendo preso pela morte de Manuel e Miguel, se safando assim da responsabilidade do caso Máscara de Chumbo. E claro, ainda tem algumas notas finais. Existe ainda a possibilidade de não ter sido ele o culpado de tudo que eu falei que tá errado, de o terceiro indivíduo não ter sido ele, de não ter um terceiro indivíduo e só terem sido os dois que fizeram a experiência sozinhos e deu errado. Mas de toda forma, a teoria que eu trouxe pra esse vídeo é a que mais me satisfaz, é a que mais fez sentido pra mim enquanto analisava todas as provas e estudava o caso, é a que pra mim é a melhor teoria. Então é isso, eu sou o Grizel, esse foi meu primeiro vídeo de True Crime, provavelmente o último. É um conteúdo que me deixou muito dividido enquanto eu fazia, porque eram pessoas reais e isso me deixou com um aperto no peito muito forte. Obrigado para todo mundo que assistiu. Foi bom, foi um vídeo que me satisfez muito, principalmente na parte técnica. Foi muito bacana. Eu faço vídeo sobre coisa de terror, sobre histórias de terror. Quem sabe na próxima vez eu trago alguma coisa realmente assustadora para as criancinhas mal criadas que clicaram nesse vídeo, sendo que não é para elas estarem vendo isso, se mijarem nas calças, mas enfim. Então muito obrigado por ter assistido, deixa um comentário legal, alguma coisa que você gostou, alguma coisa que você achou que poderia ter sido melhor no vídeo, deixa um like e se inscreve, por favor, é muito legal ver os números subindo. Lute por um mundo melhor e cuide da porra do meio ambiente.